Como usar o Excel para classificar uma amostra? Imaginemos, por exemplo, que temos a seguinte amostra sobre os QIs. Ora bem, pretendemos classificá-la, obter o número de classes e redistribuir os dados por cada uma das classes. Vamos então começar por redefinir e definir a nossa tabela de dados. Ou seja, vamos selecionar os nossos dados todos e vamos chamar valores. Ou seja, basta selecionar e na barra de ferramentas escrever valores. Bater Enter e neste momento esta seleção ficou denominada de valores. Vamos então determinar em primeiro lugar o tamanho da nossa amostra. Muito bem, como é que eu consigo fazer isto? Basta usar a forma contar valores, ou seja, igual contar val. Contar val e agora os nossos valores, ou seja, em lugar de escrevermos a referência das nossas células onde estão os dados, basta escrevermos valores. E aqui está, temos 30 dados. Valor mínimo igual mínimo de valores. Mínimo é o 120. Agora o valor máximo igual a máximo de valores. Número de classes. Ora bem, uma das formas de obter o número de classes é nem mais nem menos usando a forma de Sturges. Qual é essa forma então? Igual a 1 mais 3.3 vezes o logaritmo na base 10 log 10 do tamanho da nossa amostra de n. Ok? 30, portanto. Enter. Se repararem, o número de classes não nos deu um valor exato. 5.8. Como é que nós conseguimos obter o valor exato? Reparem que o número de classes tem que ser sempre majorado, ou seja, nunca pode ser por arredondamento normal, mas sim por arredondamento por excesso. Ou seja, podemos simplesmente, vamos aqui copiar a fórmula, Ctrl X, e vamos escolher então a função arredondamento para cima. De quê? Ctrl V. E agora com quantos dígitos? Ou seja, queremos apenas com a parte inteira, portanto, 0 dígitos em termos decimais. Enter. Ponto e vírgula a separar. E então temos 6 classes. A amplitude das classes. Como é que é determinada a amplitude das classes? Nem mais nem menos do que o valor máximo menos o valor mínimo a dividir por número de classes. Enter. Se repararem, a amplitude da classe também não nos deu um valor exato. Há necessidade, portanto, de arredondar a amplitude das classes. Esse arredondamento tem que ser sempre feito também por excesso. Ok? Nunca por defeito, senão corremos o risco de não abranger todos os valores que fazem parte da minha amostra. Como é que isso é feito? Vou selecionar a fórmula, Ctrl X, e agora vamos fazer um arredondamento por excesso. Ctrl V. E agora a significância, ou seja, quantas casas decimais. Vamos pôr apenas uma, 0.1. Fecha parênteses. E aqui está. 3,4. Amplitude das classes. Muito bem. Vamos então definir quais são os limites inferiores e superiores de cada classe. Então, o primeiro limite da primeira classe, o limite inferior da primeira classe é o valor mínimo. E o limite superior será o valor mínimo mais amplitude. Ok? A próxima classe, o valor será nem mais nem menos do que o limite inferior será igual ao limite superior da classe anterior. E o limite superior da segunda classe será o valor do limite inferior mais amplitude.
Vamos fixar esta célula, porque isto agora vai ser constante. F4. E agora, reparem, limite inferior, limite superior, basta selecionar e arrastar. 2, 3, 4, 2, 4, 5, falta-nos uma, mais uma classe. E aqui está. Aqui temos os limites inferiores e superiores das nossas 6 classes. Vamos agora ver como é que escrevemos a classe na forma de intervalo. Ora bem, uma das formas é a seguinte, igual. Muito bem, parênteses. E como é que nós vamos pôr aqui um parênteses reto? Parênteses reto, é um caractere alfanumérico, portanto vamos pô-lo entre aspas. E agora vamos concatená-lo, vamos juntá-lo. E o caractere que nos permite fazer a concatenação no Excel é nem mais nem menos do que o concatenador. Muito bem, concatenado com o limite inferior. Concatenado com, vamos para o ponto e vírgula, separado, dado que temos a vírgula a usar como caractere decimal. E então vamos que ponto e vírgula, reparem, é um caractere alfanumérico, portanto tem que estar entre aspas. Ponto e vírgula, espaço, fecha. Aspas, concatenado com um limite superior, concatenado, porque agora vamos colocar o parênteses retos aberto. Mas reparem, parênteses retos é nem mais nem menos que um caractere alfanumérico. Daí, entre aspas. Ok. E temos a nossa fórmula. Reparem o nosso intervalo de 120 a 134. Muito bem. Para construir os outros, tão simples como arrastar. E automaticamente temos os nossos intervalos definidos. Temos de ter atenção que o último intervalo é fechado, portanto vamos ao último e vamos alterar o caractere de fecho. Aqui está. Muito bem, como é que vamos agora, nem mais nem menos do que descobrir quantos valores temos em cada um destes dados? Muito bem, podemos fazê-lo utilizando a função ou a forma contar-se. A forma contar-se permite-nos nem mais nem menos descobrir o número de valores que satisfazem um dado critério. Ok? O intervalo, valores. E agora o critério. Muito bem. O critério é tão simples como os valores que estão neste intervalo são aqueles que são inferiores a 123.4, ou seja, menores que 123.4. Ok? E então temos 9. Vamos passar para o segundo, ou seja, inserir função, contar-se, valores, o nosso intervalo. E agora, critério. Reparem, aqui o contar-se só nos permite estabelecer um critério. Quer isto dizer que eu não posso dizer que são os que estão entre 123,4 e 126,8, mas apenas um dos critérios. Ou seja, vamos então escolher o critério da direita. Ou seja, menor que 126,8. Ok? E reparem, temos 13. Mas estes 13 são todos menores de 126,8. Portanto, os 9 também estão incluídos. Vamos ter que os retirar. Ou seja, vamos à nossa fórmula, menos os que estavam anteriormente. Ou seja, na realidade, nós temos 4 valores entre 123,4 e 126,8. Agora vamos repetir exatamente isto para os outros valores seguintes. Ou seja, inserir função, contar-se, valores, e agora menor que 130,2. E reparem, aqui temos incluídos quer os que estão na classe 123,4 a 126,8, quer os que estão na 120 a 123,4. Então vamos ter que os retirar. Menos este, menos os da outra classe.
e Enter. E temos 4. Ou seja, vamos à próxima, inserir função, contar-se valores, critérios menor que 133.6 e agora da mesma forma vamos ter que retirar os que já estavam anteriormente nas outras classes, ou seja, menos este, menos este, menos este. E aqui está, temos também 4 valores nesta classe. Vamos ao próximo, inserir função, contar-se, e agora valores, e agora menor que 137. Ok? E agora vamos ter que retirar também os que já estão atrás. Menos este, menos este, menos este, menos este. 5. E finalmente na última classe, ou seja, função, contar-se, valores e menor ou igual a 140,4. Reparem que aqui o último intervalo é fechado à direita, portanto daí o menor ou igual. Ok? E vamos ter que retirar os outros todos que estão para trás. Menos este, menos este, menos este, menos este, menos este. Enter. 4. Para que possam ver, reparem que todos somados terão que dar um número de elementos que compõem a amostra. Vamos só retificar, vamos ver se está tudo certo. Somatório. Enter. E aqui está. 30 é o tamanho da nossa amostra. E temos desta forma, reparem, as classes, assim como o número de ocorrências em cada uma das classes.